É o sábado ou o domingo o dia certo de adoração para os cristãos? Essa é uma pergunta inquietante para muita gente que está considerando a questão da observância do sábado. Olá, eu sou Fernando Iglesias e convido você para continuarmos nossa aventura através do 10º programa da série O Sétimo Dia. 200 anos atrás, os batistas do Sétimo Dia eram praticamente os únicos com a convicção de que os cristãos deveriam observar o sábado, o sétimo dia da semana, como o dia sagrado de descanso e adoração. Eles foram grandemente ignorados por outras denominações cristãs. Isso estava prestes a mudar, especialmente na América. No início do século XIX, muitas igrejas protestantes na América estavam contagiadas pelo otimismo. Muitos acreditavam que o milênio de paz estava prestes a começar. Mas nem todos concordavam. Um ex-agnóstico chamado William Miller apresentava uma ideia diferente e inquietante. Ao contrário de um milênio de paz, ele via o mundo dirigindo-se a uma crise cataclísmica. Um fim catastrófico para esse mundo e tudo o que nele se encontrava. Miller e seus colegas examinaram cuidadosamente a profecia bíblica, empregando os métodos hermenêuticos que os eruditos da Bíblia usaram por séculos. E chegaram à conclusão de que Cristo voltaria à Terra gloriosamente em 1844 com um vasto exército de anjos celestiais. Milhares de pessoas, que na sua maioria estavam concentradas nos estados de Nova York e em Nova Inglaterra, aceitaram essa ideia e se uniram a Miller e a outros, preparando-se para a grande culminação da história. A crença na segunda vinda de Cristo foi o agente de adesão que uniu a todos eles. Nada mais importava. Nem a fazenda, nem os negócios, nem os credos e tradições pessoais, muito menos qual era o verdadeiro dia de repouso. Então é nessa altura que os batistas do sétimo dia voltam à nossa história. No princípio da década de 1840, os batistas do sétimo dia tiveram uma nova ênfase evangelística para tornar conhecido o sábado aos demais crentes, particularmente os batistas que não guardavam o sábado. Com esse fim, publicaram e promoveram uma série de folhetos, distribuindo-os em muitos lugares, e os membros procuravam influenciar aos vizinhos. Para sua desilusão, perceberam que ninguém parecia interessar-se. Ninguém queria prestar atenção. Todavia, em um pequeno lugarejo da colônia de Nova Hampshire, uma senhora batista do sétimo dia se propôs a buscar alguém que ouvisse essa mensagem. Essa senhora era Raquel Oakes Preston, e esse alguém foi o pastor Frederick Wheeler, um pregador millerita. Elder Wheeler, good of you to come. Now, give me your overcoat, and you can leave those muddy shoes right there by the door. Sister Oakes, I am curious as to why your invitation was so urgent. No serious problems with you or your daughter in your home, I hope? Nothing of that sort. Now, come along into the sitting room. I'm most eager to speak with you. Would you please put some tea on for us, dear? Do sit right here. Now then, you and your family are well, I hope, even though you were away so much. Yes, sister, the family is well. Anyway, there's not so much to do on the farm this year, since the Lord will be coming in just a few months. That may very well be, but all the same, we have to prepare for the future in case he does not return before another winter. Wouldn't you agree? Well, I suppose that possibility does exist, Now then, but I do believe... let me tell you why I appeared so agitated at services this Sunday past, and why I was so earnest about having this meeting with you. Do you recall your sermon before we shared the Lord's Supper? Of course. It was my usual message for the communion service. The need for proper preparation so that we do not take the body and the blood of the Lord unworthily. You assured us that if anyone is living in conscious disobedience with the divine commands,
He is unfit to share the Lord's Supper. I am flattered by your close attention. But surely you do not disagree with my sermon, do you? Oh, to the contrary, I agree with it wholeheartedly. I agree with it even more than you do, I dare say. How so? I believe, as you do, that it is our Christian duty to obey the commandments from love toward our Savior. But when I heard you speak those words beside the communion table, I could barely restrain myself from rising to my feet in objection. Just listen to this. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Of course, I know the passage well. Yet you yourself and your congregation are in disobedience to this very commandment. Disobedience? How can you bear to face your Savior at his coming while you ignore so clear a revelation of his will? He declared the 7th day to be his holy Sabbath. How can you content yourself with observing the first day? But, sister... The first day, Elder Wheeler, which is Sunday, rather than the 7th day, which is Saturday. Don't you see? As the minister to your flock, it is your duty, your privilege, to lead your congregation to the proper understanding of the Lord's Sabbath. I confess, I have never considered it in quite that light. Perhaps it is worthy of study. Perhaps we have been so absorbed with the thought that the Lord may yet come this year that we have ignored other important issues. Yes, I must make this a matter of study and prayer. that is all I ask. I feel certain that the truth will become as clear to you as it has to me. Ah, thank you, dear. Pastor Frederick Wheeler ficou profundamente impressionado com o que a irmã Raquel Oaks lhe dissera. Muito intrigado, tomou a Bíblia e os folhetos sobre o sábado que a Igreja Batista do Sétimo Dia havia publicado, os estudou fervorosamente e ficou convencido de que o sétimo dia da semana era o sábado do Senhor. Mais tarde, o pastor Wheeler, juntamente com os milleritas, ficaram muito decepcionados quando Cristo não voltou em 1844. Mas ele não perdeu a fé na Bíblia, embora não entendesse completamente o que ela dizia. Continuou estudando a base bíblica do repouso do sétimo dia e logo descobriu que outros compartilhavam esse interesse também. No começo do ano 1845, o pastor Preble escreveu um folheto no qual apresentou alguns argumentos persuasivos em favor do repouso do sétimo dia. Um dos leitores atentos foi José Bates, capitão aposentado da Marinha e estudante fervoroso da Bíblia. José Bates estudou o tema do sábado que o pastor Preble havia publicado em fevereiro de 1845 e, ao compará-lo com a Bíblia, ficou convencido de que o sétimo dia era o repouso do Senhor. Continuou se aprofundando no seu conhecimento sobre o assunto até que chegou a ser o principal proponente do repouso do sétimo dia, contribuindo assim para o início da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Enquanto a doutrina do repouso do sétimo dia estava se difundindo na América em meados do século XIX, a rebelião Taiping estava tomando conta de toda a China. Os camponeses estavam se revoltando contra a dinastia Manchu. Tudo começou com Hong Xiuquan, o filho ambicioso de um lavrador pobre. Ele queria chegar a ser alguém na vida, então procurou uma posição no serviço civil. Porém, Hong nunca conseguiu ser aprovado no teste do serviço civil. Alguns historiadores dizem que ele foi tratado injustamente por causa dos preconceitos contra a classe camponesa. Um dia, quando Hong estava saindo da sala de exames, um cristão chinês lhe deu alguns folhetos publicados pelos missionários protestantes. Hong chegou em casa, os colocou na prateleira e esqueceu-se deles. Tentou mais uma vez passar no exame, mas outro fracasso fez mergulhar na profunda depressão.
Um período muito difícil para ele, marcado por uma série de sonhos estranhos. Quem era aquele ancião? O que ele queria dizer? Um chinês tradicional não daria importância a sonhos, a menos que o sonho tivesse alguma ligação com a vida real. Já que Hong não via nenhuma conexão, os sonhos o deixaram um tanto perplexo. Mais tarde, um amigo lhe visitou e lhe disse: "Ah, você tem esses folhetos? São fascinantes, não são?" Fez assim um comentário por alto. Hong deu a seguinte resposta: "Bom, não os examinei ainda." O amigo lhe disse: "Pois acho que você deve lê-los, vai achá-los bastante atraentes." Os folhetos apresentaram Hong Xiuquan a Bíblia e sua revelação do onipotente Deus e seu Filho Jesus Cristo. De repente, os sonhos tinham um nexo. O venerável ancião era nada menos que Deus. Hong agora via o universo completamente diferente daquilo que tinha conhecido na tradição budista. Portanto, o sonho, os folhetos, a Bíblia e tudo isso iam se harmonizando no seu entendimento, dando-lhe, consequentemente, uma visão cada vez mais complexa de Deus, o Pai. Hong achava que o propósito da sua vida era estabelecer o Taiping Tianguo, o reino celestial de grande paz. Seu zelo religioso se propagou por toda a classe camponesa oprimida, inspirando o maior movimento revolucionário do século XIX. Hong e seus seguidores publicaram e distribuíram a Bíblia, pedindo aos seus soldados que memorizassem várias partes da mesma. Eu acho que o aspecto mais cristão do movimento Taiping foi o alto valor que depositaram na lei dos 10 mandamentos. Fato esse evidenciado pelas 10 regras que eles possuem, as quais são idênticas aos 10 mandamentos. Os líderes do Taiping aceitaram o 4º mandamento literalmente, exigindo a observância do 7º dia da semana como repouso. Já que a semana no calendário tradicional chinês não tinha 7 dias, eles tiveram que readaptar a sua rotina. Hasteavam uma bandeira a cada 6º dia, de modo a lembrar o povo de preparar-se para o dia santo. O 7º dia é o dia sagrado do Pai Celestial. Nosso Pai Celestial deu ordem de ser o dia de repouso e o designou como dia de culto, como um lembrete constante às pessoas para que saibam que a verdadeira felicidade se lhes outorga por meio da graça do nosso Pai Celestial, para que possam sempre lembrar da bondade do Pai Celestial. O empenho de Hong ao estabelecer o grande reino de paz celestial não alcançou tanto êxito. Contudo, ele e seus seguidores liberaram 40% do império do domínio manchu. Embora mais tarde os britânicos e outros ocidentais viessem a ajudar os manchu a prevalecer, subjugando assim a revolução de Hong Xiuquan em 1864. Justo nessas décadas, quando se travavam as batalhas do movimento Taiping na China, ocorria outra revolução num canto isolado da América do Norte. A história é muito conhecida por todos os lados no Vale do Rio Kobuk do Alasca e por todo o território ao redor. Em meados do século XIX, esse vale era a pátria de Manilak, um profeta esquimó. A seguinte história se transmitiu de geração em geração. He said many strange things, so people thought maybe this was a crazy man. But he was wise, wiser than the fat cook, the shaman. Sometimes he told about strange people who'll come from outside with white color.
And he said they will bring books, and the people will understand these books, and they will know about God. He talked about boats flying in the sky. People going underwater with no paddles. That's why they said he was crazy. The shamans, I think they were afraid of him, or maybe jealous. He always broke their taboos. One time in Kotzebue, 2 of them wanted to do away with him. He told them, I could swallow up both of you, but of course he did not. They tried to destroy his spirit while he was asleep, but the light in him was too bright. They could not get to him. Another thing, he talked about the 7th day resting. He put up a pole in front of his camp every 7th day. He said, this is the day I rest. People said to him, why are you resting? You are just lazy, so you are not doing anything. He told them he lived by the commandments of the grandfather. The grandfather, that means God. Manilak se preocupava com o dia a dia do seu povo. Amedrontados pelo poder sinistro dos xamãs, os esquimós viviam sob diversos tabus que tinham sido implantados na sua cultura. Manilak percebeu que isso lhes dificultava a vida desnecessariamente. Ele se propôs a enfraquecer a influência dos xamãs, ensinando ao povo que se podia ignorar os tabus sem correr perigo. Não somente falava, bem como rompia ele próprio publicamente com os tabus. Um desses tabus dizia que não se podia comer no verão um certo tipo de cereja. Por que estão com medo de comê-las? Dizia ele. Então ele ia ao campo e pegava algumas cerejas e dizia, olhem, nada me aconteceu, nada me acontecerá. E assim todos ficavam olhando por longo tempo e esperando que se engasgasse, mas nada acontecia com ele. Vez após vez ele demonstrou que havia um poder maior que o dos xamãs. Quando os confrontava, estes sabiam que estavam diante de uma força superior. Então, prontamente, lhes dizia que sua sabedoria e proteção provinham do alto de alguém chamado o Grande Pai. Foi o Grande Pai quem lhe deu o poder sobre os xamãs. Foi o Grande Pai quem lhe mostrou o que aconteceria no futuro. Foi o Grande Pai quem lhe disse como ensinar ao povo a viver sem medo. Foi o Grande Pai quem lhe ensinou acerca do descanso do 7º dia. A história de Manilak é apenas uma de tantas outras que contam como o povo encontrava Deus e o seu sábado do descanso sem ter lido a Bíblia nem ter visto um missionário. Outra história provém de um lugar remoto da floresta tropical sul-americana. Cerca de 100 anos atrás, um chefe de aldeia chamado Alqua teve um sonho fantástico que mudou a sua vida. O visitante disse a Alqua muitas coisas, tais como quem é Deus, como ter saúde, como ser aciado, como comer bem. Ele lhe ensinou uns cânticos e profecias e também lhe ensinou acerca do sábado. O visitante, a quem Alqua chamava de o resplandecente, também lhe disse que deveria esperar um professor que viria à sua aldeia trazendo um livro preto. Nós encontramos os descendentes de Alqua na pequena aldeia de Paruina, no ocidente das Guianas. Eles ainda lembram do sonho e do visitante resplandecente de Alqua. Se parecia com Deus. Criam que Deus estava falando com ele, porque no seu sonho alguém estava falando com ele. Criam que era Deus. Ele lhes contou acerca do sábado, que o sábado era um dia sagrado. Ninguém deveria trabalhar aos sábados, nem fazer algum tipo de atividade, só adorar. Alqua disse, não vão pescar, não vão à horta, fiquemos e adoremos juntos a Deus no dia do sábado. Naquela época, eles faziam nós em cordas para cada semana e mês. Depois iam desamarrando o nó para o primeiro dia, outro para o segundo
assim até chegar ao sábado. Assim podiam saber qual dia era o sábado. Era um calendário primitivo, porém de muita confiança. Ainda era usado muitos anos depois, quando um missionário chegou sozinho à aldeia de Alco. Ele trazia uma Bíblia. O livro preto, exatamente como Alco havia sonhado. O que encontrou foi simplesmente extraordinário. Ao contrário da gente típica da selva, os aldeãos eram aciados e saudáveis. Além do mais, eles observavam fielmente o repouso do 7º dia, um costume que seus descendentes continuaram seguindo até o dia de hoje. É surpreendente saber que o repouso do 7º dia possui raízes profundas no continente africano, desde a chegada dos missionários protestantes no século XVIII. Dezenas de igrejas independentes surgiram entre os africanos. Juntamente com os fundadores e os líderes africanos, esses grupos nativos têm um mesmo antecedente. Sidney Davis, pesquisador e palestrante sobre a cristandade africana, nos explica. O movimento africano de igrejas independentes é uma expressão de secessão do imperialismo ocidental, da cultura ocidental imposta sobre os africanos. Isso lhes atrai, porque podem expressar o cristianismo no ambiente da sua própria experiência, ao invés de numa cultura imposta. Essa observância do sábado tão difundida não deveria ser surpresa para nós, porque o conceito do sábado está expresso nas diferentes línguas e tradições. E não estou me referindo apenas à antiga cultura cristã da Etiópia, da qual falamos no 7º programa dessa série. Por exemplo, a tribo KwaZulu-Natal adorava um deus cuja origem não se podia traçar. Adoravam esse deus em um dia especial. E nesse dia não se fazia nenhum tipo de trabalho. Não se fazia colheita de grãos. Não se permitia que ninguém fizesse qualquer tipo de cultivo. O dia inteiro era dedicado à adoração desse deus. Esse dia de adoração era o sábado. O conceito ou a tradição do repouso do 7º dia sempre tem estado enraizado na cultura Asante. Não só nessa cultura, senão em quase toda a cultura africana. A religião ou o conceito de Deus está entretecido ou entrelaçado na mesma cultura. De modo que torna-se desnecessário perguntar a um africano ou a um Asante quão antiga é a tradição do sábado, porque tudo indica que ele sempre fez parte da vida deles. A palavra sábado na língua isiZulu significa o dia de acabamento, o último dia. O que me fascina muito é que eles tinham esses conceitos do sábado desde muito antes da chegada dos missionários europeus. Os missionários são os responsáveis pela introdução do culto dominical. Quer dizer, até então os africanos sabiam que Deus tinha um só dia de adoração, o sábado. Ao chegarem lá, os missionários europeus não somente introduziram uma forma diferente de adorar, como também um dia de culto diferente, o domingo. E por terem sido eles quem introduziram o culto dominical, cada homem branco era chamado Homem Branco do Domingo, Kwesi Bruoni. Porque Kwesi é o nome que se dá a um menino nascido no domingo. E todo europeu deve ter nascido no domingo porque trouxeram o culto dominical. Hoje em dia, milhões de cristãos africanos observam o 7º dia da semana, o sábado, como dia santo de descanso e adoração. Isso é resultado do reaparecimento da religião baseada na Bíblia, que tem se espalhado por muitas partes do mundo. Falaremos mais sobre isso quando voltarmos com o 11º programa, o programa final da série O 7º Dia.